Fala pessoal, tudo beleza? Estamos trazendo aqui para vocês hoje então uma aula do professor Tiago Oliveira, que é o responsável aí pela disciplina de língua portuguesa no meu curso do Prof. Daniel Pereira, preparatório aí para ingresso ao 6º ano dos colégios militares de todo o Brasil. E nessa aula aqui, galera, a gente preparou aí um passo a passo para ajudar vocês a resolverem e terem aí uma boa assertividade nas questões que envolvem compreensão e interpretação de texto, que nós bem sabemos aí que, em se tratando das provas para ingresso ao 6º ano dos colégios militares, envolvem e compreendem aí cerca de 80% das questões. Então espero que vocês gostem, que vocês aproveitem. Não se esqueçam aí também, né, de deixar o gostei nesse vídeo para a gente ver que vocês gostaram do conteúdo, para o professor Tiago ver aí que vocês gostaram aí da aula dele. Se inscreve aqui no canal também e ativa o sininho das notificações, porque assim, sempre que a gente postar aqui algum conteúdo novo, vocês vão poder ter acesso a esse conteúdo em primeira mão, beleza? E claro, né, galera, não se esqueçam também aí, quem quiser ter acesso completo a todas as aulas do curso, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Clica lá, faz a matrícula e vem ser nosso aluno aí, beleza? Bom, então fiquem agora aí com o professor Tiago Oliveira. Fala galera, tudo certo? Bom, nessa aula aqui a gente preparou um passo a passo para vocês, tá? Para ajudar vocês ali na hora de responder as questões de língua portuguesa, tá? Principalmente as questões que demandam interpretação de texto, já que elas compõem cerca de 80% da prova. Esse passo a passo, ele vai funcionar mais como uma estratégia ali para vocês melhorarem o tempo de resolução de cada questão, mas principalmente, tá? A assertividade, tá? Não importa só responder rápido, tem que responder certo, beleza? Então vamos ao primeiro passo. O primeiro passo é o seguinte, não leia o texto. Bom, antes de ler o texto, vocês podem ali ver as questões, né, dar uma passada nas questões e identificar ali no enunciado se não é o caso de uma questão, por exemplo, que fala sobre gramática, tá? Então essas questões de gramática, geralmente na prova, a própria prova, né, vai disponibilizar para vocês o trecho do texto na qual ela está sendo baseada. Então, no qual ela está sendo baseada. Então, nesses casos, tá, uma compreensão ou interpretação do texto na íntegra não é necessário, tá? É uma questão secundária. Em questões sobre gramática, é mais importante que vocês consigam ali identificar algumas coisas relacionadas a regras, a normas gramaticais dentro daquele trecho da questão, beleza? Passo número 2. Título e referência, tá? São informações importantíssimas e sempre que elas estiverem disponíveis, elas devem ser lidas antes do texto. No título, por exemplo, a gente consegue algumas informações prévias sobre o texto, como o assunto, o tema que vai ser abordado. Já nas referências, a gente tem ali algumas informações sobre o autor, o veículo, né, que publicou esse texto, a data de publicação. E aí com essas informações vocês conseguem inferir algumas ideias antes de ler o texto, tá certo? Passo número 3. Agora sim leia o texto. Mas nesse momento vocês vão fazer essa primeira leitura com bastante calma, tranquilidade e principalmente muita atenção, tá, pessoal? Então, solte o lápis, a caneta, a lapiseira, né? Esses itens, né? A caneta, o lápis, eles dão na gente uma vontade de anotar as coisas, de grifar palavras, e nesse momento não é o que a gente quer, tá? Nessa primeira leitura, a gente quer absorver as informações principais, como o tipo do texto, o assunto, os temas. Observem também, né, as opiniões do autor, se for o caso de um texto argumentativo. Se for uma tirinha, por exemplo, vejam ali, prestem bastante atenção na linguagem não verbal também, tá certo, pessoal? Então, nesse momento aqui, a gente não quer anotar nada por enquanto, tá? Passo número 4. Agora vocês vão ler o texto novamente. Mas nesse momento aqui, vocês já conhecem o texto. Então, né, já conhecendo o texto, vocês podem também procurar detalhes das informações principais. Vocês podem também interpretar já e inferir algumas ideias sobre aquele texto. Também é possível que vocês grifem algumas palavras-chave, né? E também pode anotar do lado do parágrafo, em poucas palavras, o que aquele parágrafo quis dizer, certo? Essas informações visuais, como grifar palavras e anotar alguma coisa, elas são importantes para no momento, se vocês precisarem voltar no texto para buscar alguma informação, vocês já vão ter essa informação visual ali do que tá dizendo aquele parágrafo ou do que é uma palavra-chave no texto, certo? E aqui vai uma dica, tá? Se tiver tempo e se for preciso, né? Então, se tiver tempo ou se for preciso, leia uma terceira vez, tá? Para garantir que vocês não deixaram escapar nenhuma informação importante ou, enfim, reforçar as ideias que vocês já estavam inferindo, tá certo?
Passo número 5. Identifique o que a questão pede. E aqui parece simples, né? Identificar o que a questão pede. Já na leitura, vocês conseguem identificar. Mas aqui eu vou falar que é importante que vocês tenham atenção para compreender o enunciado, tá? O compreender o enunciado todo pode mudar tudo. Então, acontece com bastante frequência ali da questão pedir, por exemplo, identifique a alternativa incorreta. Ali por algum motivo, alguma falta de atenção ou alguma falta de compreensão mesmo, a palavra incorreta, se a palavra incorreta ficar faltando ali na hora da leitura, é possível que vocês respondam ela errado, porque vocês vão procurar a alternativa que está certa para aquela questão. E, no caso aqui, o que a questão está pedindo é a alternativa que não está certa. Beleza? Então, prestem bastante atenção na leitura dos enunciados e compreendam o que ele está pedindo. Beleza? Passo número 6. Tenha calma, tá? E nesse caso aqui, o tenha calma, ele tem mais a ver com não ter pressa. Então, leia bastante, né? Leia com calma, com bastante atenção. É importante que vocês tenham agilidade na hora de resolver a prova, claro, né? Até porque vocês têm um tempo pré-determinado, mas também não queira fazer a prova, né? Responder uma questão correndo só para se livrar dessa questão, tá? Então, vocês têm que lembrar sempre que o esforço de vocês aí do estudo do ano inteiro, ele pode ir por água abaixo só porque vocês quiseram se livrar da prova rápido para ir aproveitar o dia e mexer no celular. Então, realmente, nesse momento aqui, não tenha pressa, mas seja ágil, beleza? Passo número 7, elimine alternativas, tá? Acontece em algumas questões de ter algumas alternativas ali que elas não fazem relação com, elas não fazem sentido com o que foi apresentado no texto e elas não têm relação com o enunciado da questão, tá? São o que a gente chama de alternativas absurdas. Então, nesses casos, vocês precisam estar atentos para identificar essas alternativas absurdas e eliminá-las o quanto antes, tá? E aí eu recomendo que vocês façam ali um traço ou uma marcação de que aquela alternativa está eliminada, digamos assim. Deixa essa informação visual para você na prova, para você não ficar perdendo muito tempo com aquela alternativa que não está certa com certeza, ok? E sempre que for necessário, tá? Sempre que você ficar em dúvida ali em eliminar uma alternativa ou não, volte ao texto e busque informações que vão reforçar a tua ideia ali de eliminar uma alternativa ou não, ok? Passo número 8, e aqui a gente vai elencar 3 motivos pelos quais uma alternativa pode estar errada. Então, o primeiro é o seguinte, ela extrapola a ideia do texto. Imagina comigo que o texto ele propôs ali um assunto popular e você também conhece desse assunto. Você lê as alternativas, né? Você lê o texto e agora você leu as alternativas, você conhece daquele assunto e encontra uma que para aquela situação você concorda que ela está certa também naquele assunto, mas pode ter acontecido de ela não ter sido citada no texto. Tá? Então a alternativa que você definiu como correta, ela pode não ter sido citada no texto. Então nesse momento aqui, você tem que se ater à ideia do texto, né, e procurar a alternativa que responde o que o enunciado pede, baseado nas ideias do texto. Então esse é o primeiro motivo pelo qual uma alternativa pode estar errada. O segundo é o seguinte, tá? Ela restringe a ideia do texto. Então, né, por exemplo aqui, o texto apresentou ali a seguinte frase. Todos os partidos políticos são corruptos. Se a alternativa disser apenas os partidos A e B são acusados de corrupção, essa alternativa ela vai estar errada, tá? Porque a palavra apenas, ela restringe a ideia do texto. E a ideia do texto foi de que todos os partidos políticos são corruptos, certo? Então estejam atentos também com essas palavras definitivas que restringem a ideia do texto. O passo número 3, tá? Do porquê uma alternativa pode estar errada. Então, seguinte, às vezes você está lendo ali as alternativas e parece que todas elas estão corretas, tá? Mas de fato não. Tem sempre uma alternativa que está certa e quando também você estiver em dúvida entre 2 alternativas, uma vai estar mais certa do que a outra, tá? Então, tem sempre uma alternativa na questão que responde melhor o que o enunciado propôs e que também está dentro da ideia que o texto quis passar, certo? E aí vocês podem sempre voltar no texto e buscar ali informações que te ajudem a escolher a alternativa mais correta. Beleza, pessoal? Então, o nosso passo a passo é isso. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!
Trouxa, fica aloprando as pessoas. Cara, nem eu entendo.